Oi, pessoal, vamos falar da graça recicladora, maravilhosa graça recicladora. E eu quero ler com vocês um trecho que Jesus fala uma parábola, está em Mateus 18, 23, 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. O lançou na prisão até que saudasse a dívida. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou-o aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um do seu irmão. Amém? Jesus está dizendo bem claro aqui: o meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um de seu irmão. Essa dívida, 10.000 talentos, era impagável. Este servo poderia trabalhar a vida inteira e não conseguiria pagar. Mas ele estava tão emocionalmente abalado que ele não entendeu que ele foi perdoado em toda a sua dívida. Saiu de lá e foi cobrar o seu conservo e não teve compaixão. Que é isso que o Senhor nos ensina. O sacrifício de Jesus foi pago toda a nossa dívida. Eu não sei quais são os seus pecados, quais foram os seus pecados, mas eu tenho certeza de que você foi perdoado, porque Jesus morreu por isso. Nós falamos da graça, nós cantamos sobre a graça, conversamos sobre a graça, mas nós não vivemos a graça. Muitas vezes estamos sentados, salvos e insatisfeitos na igreja. Estamos perdidos porque nós falamos sobre o seu sacrifício, que Jesus pagou um preço que era impagável, que nós nunca conseguiríamos nos redimir dos nossos erros, mas nós não vivemos essa graça de que Ele morreu por amor, nos aceitou, nos separou, nos escolheu e nos corroborou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais e aqui na terra, com dons, com talentos, com sabedoria, com criatividade, com inteligência. E nós não vivemos pró-graça. Nós vivemos muitas vezes uma vida medíocre, quando o Senhor quer uma atitude pró-graça nossa de vivermos uma vida plena de alegria, de contentamento, de força, de esperança, de justiça, de fé. Nós vivemos uma vida procrastinando, de não irmos atrás dos nossos sonhos, vivemos uma vida na timidez, vivemos muitas vezes lançando a mão do nosso arado, do nosso chamado, por medo e porque estamos entulhados com esse lixo, achando que não merecemos essa graça. Não merecemos mesmo, mas nós recebemos. Ele morreu por isso. Ele morreu e pagou um preço alto por nossa dívida. E Ele quer que a gente viva essa graça maravilhosa. Então, não procrastine mais. Não tema mais. Não viva como este servo, cheio dos verdugos, dos torturadores. Muitas vezes, como o Senhor fala, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes nós perdoamos os amigos, perdoamos os familiares, mas nós não nos perdoamos. E vamos pela vida nos torturando, vivendo uma vida medíocre. Eu conheci pessoas, casamentos sendo destruídos por conta de culpa, por conta de não entender a graça, de não viver a graça, por conta de cobrança de um do outro, marido, esposa, esposa, marido,
e não viver a plenitude do casamento, a plenitude dos relacionamentos pais e filhos, filhos e pais, onde não há o perdão. Querido, jogue tudo no passado, feche a porta do passado e vá viver a graça maravilhosa, pró-graça. Vá de encontro aos seus sonhos, realize. Você tem aquele que te fortalece, aquele que te dirige, que ensina todas as coisas, o Consolador, aquele que ora e intercede por nós. Então vá em frente, o Senhor envia anjos para te acompanhar, para te proteger. Então saia desse sofá, saia dessa procrastinação, dessa mornidão, dessa letargia e vá de encontro que você tem aí no seu coração, pulsando um sonho, pulsando algo que o Senhor colocou no seu coração, que arde, que queima, para você fazer em benefício do próximo. E quando você tiver essa atitude pró-graça, pró-vida, pró-irmão, pró-relacionamento, pró-liberdade, você vai viver os seus sonhos. Quando nós colocamos o pé, quando nós tomamos uma atitude de encontro com Jesus Cristo, o Senhor abre portas maravilhosas. Creia nisso, que é isso que o Senhor quer, que nós andemos corajosamente, com atitudes de filhos de Deus, de sacerdócio real, que reina com o Senhor, com o Rei dos Reis, nós reinamos com Ele. Nós temos autoridade com Ele nos céus e na terra. Ligarmos na terra, ligados no céu. Então, eu venho aqui para te encorajar, para te inundar, te encher dessa fé maravilhosa e que o Senhor te encha de expectativa e de esperança para viver os melhores tempos da sua vida, viver a graça. Não fale da graça, vive em contentamento e vive esse perdão que nós recebemos. E vá em frente. Deus te abençoe.